Vamos fazer uma prece para a gente entrar na mesma harmonia e elevar os nossos corações. Jesus querido, Pai amoroso, te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de unirmos os nossos corações, buscando mais uma vez o aprendizado verdadeiro vindo de Ti. Nos envolve em sua luz amorosa, envolve a nossa consciência, o nosso coração, para que possamos, mais uma vez, despertar um pouquinho mais e sermos tocados pelas suas palavras e ensinamentos amorosos. Que as reflexões trazidas aqui hoje possam germinar em nossas vidas através dos nossos atos, pensamentos e ações. Que o Senhor nos inspire a todos e nos envolva no seu amor. Que assim seja. Então, hoje a gente tem aqui a alegria de receber o Andrei Moreira, filho do Sr. Geraldo e da Dona Madalena, né? Irmão nosso aí de caminhada, que vai fazer o estudo para a gente. Um bom estudo para todos nós. Boa noite a todos. Alegria partilhar com vocês as reflexões do Evangelho e, muito particularmente, a respeito das personalidades que o Evangelho traz para nós, que são símbolos muito profundos e muito sagrados. Hoje nos foi solicitado que falássemos a respeito de Pedro, e para mim é uma alegria, porque é o personagem do Evangelho que eu mais admiro e com o qual eu mais me identifico. O Pedro, vocês vão ver, é profundamente humano e profundamente sagrado. Ele consegue expressar e manifestar toda a nossa complexidade na sua personalidade, na sua busca e na sua luta. Importante é a gente perceber que o colégio apostólico que Jesus formou não foi ao acaso. Os 12 apóstolos iniciais, aqueles que representam o núcleo central do apostolado com Jesus, representam toda a humanidade. Cada personagem, cada apóstolo, representa um grupo de pessoas, um grupo de comportamentos, um grupo de dramas internos, de realidades que se conjugam e se encontram de forma a manifestar uma imagem do todo. Jesus foi chamando cada um deles em particular, um a um. E quem já teve a oportunidade de assistir a série The Chosen, significa Os Escolhidos, que está na Netflix e está também no YouTube, já percebeu como que Jesus ia pouco a pouco chamando cada um daqueles com quem ele encontrava, como quem os conhecia e os buscava. E essa atitude do Cristo, ela é muito singular, porque ela nos mostra que o divino nos conhece pelo nome, sabe cada um de nós na sua particularidade mais profunda, na sua singularidade, do seu conflito, do seu potencial mais desconhecido. Desconhecido pela nossa própria realidade, que não chega a vislumbrar o todo. Mas a busca de Jesus por cada um, indo de um por um, formando o seu colégio, mostra que ele sabia aquilo que vivia na intimidade mais profunda de cada um dos discípulos. Isso é interessante, porque Emmanuel vai nos dizer que o Evangelho não é o atestado da fé dos homens em Deus. Para Emmanuel, o Evangelho é a expressão e a manifestação da fé de Deus nos homens. O Evangelho não é um convite aos homens para me adorem, como se Deus fosse uma personalidade egóica que quer ser reconhecida. O Evangelho é o enunciado da nossa natureza e da nossa herança, da nossa destinação e do nosso compromisso. O Evangelho é a demonstração
de que nós somos divinos por natureza e destinados a divinos fins. E que o mergulho do sagrado na matéria é com divinos propósitos, porque o nosso ministério, ele é de elevação e de crescimento, dizem os benfeitores espirituais. Então, Emmanuel vai dizer, o Evangelho não é o convite ou a expressão da fé dos homens em Deus, desta fé egóica, cheia de desejos, de vontades, de manipulações, que diz a Deus o que quer, como quer, que enxerga Deus como seu serviçal. O Evangelho é a expressão da grandeza máxima, da inteligência suprema do universo, amor incondicional, reconhecendo cada filho como expressão desse amor. Esse reconhecimento é tão profundo, é tão verdadeiro, que o Evangelho não negligencia nenhuma pessoa. E Jesus vai visitar cada coração como quem vai a uma paisagem singular. A cada um ele vai tocar de uma maneira própria, como a dizer, eu te conheço pelo nome, eu sei qual é a tua marca, eu sei qual é a tua herança, eu sei qual é o teu destino. Então Jesus consolava as personalidades para poder chegar a essa natureza sagrada mais profunda que dormia por detrás da inconsciência da humanidade de cada ser. Com Pedro não foi diferente. Pedro era irmão de André. E André, outro dos apóstolos, veio primeiro, antes de Pedro, dentro do chamado de Jesus. E, naquele movimento, André e Pedro eram pescadores. E certo dia, então, estando no barco a pescar, eles nada conseguiram. Quando Jesus se aproxima da margem, olha para eles e diz, lancem a rede deste lado, e apontou a direção. E depois de lançarem a rede, eles colheram tamanha quantidade de peixes que aquele barco ameaçou naufragar. E eles se surpreenderam muito com essa situação. Mas quando chegou na areia, Pedro ouviu de Jesus um chamado que mexeu profundamente com o seu self, com o seu núcleo divino mais profundo, com a sua essência identitária sagrada. Jesus olhou para ele e disse, segue-me tu, e eu te farei pescador de homens. E pescador de almas, naturalmente. Pedro não sabia o que isso significava. Mas ele foi tão tocado por aquela cena, por aquela experiência, que sua intimidade lhe indicou o caminho com certeza. Segue este homem. É o que acontece com cada um de nós no chamado para a conexão com o sagrado. Quando o self, quando o núcleo divino, quando a essência mais profunda se manifesta, nós sentimos um chamado. O corpo diz sim, o movimento da alma se apazigua, o desejo de expansão acontece, mesmo que a gente não saiba reconhecer o porquê daquele caminho. Quando Pedro começou a seguir a Jesus, ele estava movido por aquilo que o tocava, como muitos de nós. Quando nos colocamos sensíveis ao Evangelho, queremos seguir Jesus, ainda que não saibamos o que isso significa e o preço que isso custa. Pedro também não sabia. Pedro somente quis seguir como um iniciante que vai se colocar numa escola iniciática e vai aprender o que significa aquele caminho. Ele disse, eu vou, mas ele não sabia para onde ia. Começa então a seguir Jesus. Começa a se maravilhar com tudo que Jesus apresenta para eles. No início, tudo é maravilha, porque Jesus anuncia uma realidade, uma verdade que descortinava aos olhos infantis, juvenis daqueles homens, um cenário muito pacífico e muito aprazível. O Messias que eles esperavam, ali estava. Não era um homem belicoso, não vinha à maneira romana, com armas, com guerra, com dominação, vinha com conquista, vinha com sensibilidade, vinha falando ao coração. Naquele momento, tudo era maravilha, porque estavam nos primeiros anos da escola.
E quando nós iniciamos o nosso caminho de aprendizado, nós só vemos o deslumbre, só aquilo que nos encanta, só aquilo que nos consola, só aquilo que nos fala ao coração. No entanto, a fé nos pede caminhos de maturidade que se sedimentem na profundidade. Isso só vai acontecendo na medida das nossas frustrações. Na medida em que nós vamos aprendendo a reconhecer as nossas limitações humanas, as intervenções sagradas divinas nas nossas vidas e os processos que nos vão fazendo reconhecer que dentro de nós vive aquela mesma potência que a gente via fora. Pedro vivenciou isso quando ele estava no mar, diante de uma grande tempestade, junto com os demais apóstolos. E nada fazia passar. Quando, de repente, um homem veio caminhando ali, no meio daquelas águas, acalmou a tempestade. E Pedro se maravilhou com aquele movimento, se maravilhou que um homem viesse no meio de uma tempestade e tivesse o poder de controlar a própria natureza. Eles então reconheceram Jesus e ficaram ainda mais encantados, porque Jesus fazia o inimaginável. Jesus caminhava sobre as águas. No entanto, Pedro era humano. Pedro era profundamente humano, vulnerável, pequeno, imaturo. Não era perverso, era imaturo. Porque a perversidade é maldade estabelecida. E a imaturidade é sabedoria ainda não conquistada. Pedro era juvenil na fé. E ele olha para Jesus caminhando em cima das águas e ele diz: Senhor, se és tu, permite que eu vá ter contigo. E Jesus olha para ele e diz: vem, Pedro. Ele faz um teste com o divino. E o divino responde. Na nossa imaturidade, nós precisamos testar o divino e o divino precisa apresentar provas para nós de que ele é divino. Enquanto a fé ainda é infantil, somos nós que achamos que estamos na condição de serem aqueles que têm que ser convencidos e que a nossa crença é algo muito importante e é um presente que nós vamos dar a Deus. Ainda não compreendemos que ela é uma sintonia natural com a vida e com a própria natureza que é abundante de recursos e de misericórdia a todo momento. Eu me lembro certa vez de uma paciente que me disse assim: olha, esta semana eu fiz um teste com Deus. Eu falei, eu quero uma resposta, Senhor, mas eu quero hoje. E não pode ser de qualquer jeito, precisa ser assim, assim, assado. E o pior de tudo, ela recebeu exatamente como quis. Por quê? Porque Deus conhece a nossa imaturidade e frequentemente cede aos nossos pequenos caprichos para poder nos transitar em níveis maiores de experiência humana. A semelhança de um pai que, diante da birra de uma criança, a conduz com carinho naquela necessidade emocional até que ela compreenda fazer a autorregulação ou a gerenciar a sua própria emocionalidade. Pedro testou o Cristo e ele começou a caminhar. Quando Jesus falou, vem, ele colocou o pé para fora do barco e começou a fazer o inimaginável, porque estava sustentado pela força de Jesus. Jesus estava olhando nos olhos de Pedro e Pedro olhando nos olhos de Jesus. E quando nós olhamos no olho do Cristo, grandes coisas podem ser feitas. Mas tão logo Pedro percebeu que o divino lhe dava provas tal como ele solicitou, também percebeu que o divino nos põe à prova tal como a vida solicita. Então ele começa a caminhar nas águas, olhando para Jesus, mas percebe que os ventos sopram fortes e as ondas ameaçam bravias. Naquele instante, diz o Evangelho, Pedro retirou os olhos de Jesus e concentrou-se nas ameaças do mar. Temeu. Substituiu a fé pela insegurança profunda. Substituiu a sustentação divina pela autossustentação. Substituiu a entrega pelo controle. Substituiu o movimento de confiança pela necessidade de dominar.
naquele instante ele começa a naufragar. Porque sempre que nós desconectamos do essencial, nós naufragamos. Quando a fé nos falta, quando a nossa natureza, que é sagrada em essência, não se sustenta da fonte, assemelha-se a uma árvore que retira a raiz do solo. E por mais frondosa seja, naturalmente começa a minguar, porque lhe falta o que abastece a seiva natural da vida. Nós nos nutrimos da fé, mas a fé é construção, a fé é maturidade no tempo, vai crescendo pouco a pouco na medida que nós vamos evoluindo nas nossas experiências. E no momento que Pedro está afundando, a mão do Cristo está ali para trazê-lo de volta à superfície. Como a dizer-lhe: Pedro, não tem circunstância em que eu te abandono. Que linda a postura de Jesus. Como a dizer, não tem nada que você faça que seja capaz de afastar o meu amor de você. Não tem nenhuma criatura, por mais arrogante e distante que esteja do Pai, que não está debaixo do olhar misericordioso dele. Todos nós estamos carregados nos braços do amor. No entanto, as experiências da vida buscam sedimentar em nós a nossa maturidade e nos deixam passar pelas lutas e pelas provas, requisitando de nós que os olhos estejam fixos naquele que tudo pode. Não retire os olhos de Jesus. Não retire os olhos daquele que verdadeiramente conhece a natureza íntima daquilo que passa cada filho seu. Não retire os olhos daquele que vê o que é sagrado dentro do seu coração. Daquele que sabe quais são os potenciais adormecidos que nem você conhece. Daquele que sabe o que a prova e a luta atual está sedimentando, está forjando no seu coração. A que servem as marretadas da vida que vai lapidando o diamante bruto que está escondido no seio do cascalho. Que vai demonstrando aquilo que dorme na profundeza da realidade mais sagrada de cada um. Buscar os olhos do Cristo é buscar enxergar como Deus nos olha. E Jesus demonstrou isso para cada um de nós. E Jesus ensinou: mas tu, quando orares, entra para o teu quarto e, fechando a tua porta, ora em secreto, e teu Pai em oculto te responderá. Jesus ensinou que esse olhar nós encontramos dentro do próprio coração, fechando as portas para os estímulos externos e mergulhando dentro de nós nos estímulos internos, na percepção daquilo que vem lá do mais profundo, centramento, conexão com o centro, conexão com a essência. No barulho da vida, na agitação do dia a dia, na dispersão que o mundo nos pede e nos cobra, na dopamina que a agitação vazia do mundo nos dá gratuitamente, sem nos preencher, nós nos perdemos. Nós nos encontramos no espaço aonde repousamos, aonde o coração descansa, aonde a alma está serena, como quem mergulha debaixo de uma onda muito bravia e encontra serenidade naquele lugar que o turbilhão das águas não pode alcançar. Dentro de todo ser humano existe este lugar. Mas nós temos que aprender a acessá-lo. Temos que exercitar, recolher-nos lá, mergulhar e ir neste profundo, encontrar essa presença, esse Deus que nos habita. E enquanto não conseguimos, a mão do Cristo nos traz de volta. Dos naufrágios da nossa fé, da nossa confiança, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, dos nossos conflitos, das nossas vulnerabilidades mais acerbas, das nossas dores mais profundas. Pedro, então, naquele momento, começa a aprender que a fé se constrói no dia a dia das experiências. Mas depois, Jesus, conversando com os apóstolos, vê que existe um burburinho a respeito dele, ele começa a se revelar, e então Jesus pergunta: Pedro, quem dizem os homens que eu sou?
Ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus fala com ele, bem-aventurado és Simão, o nome dele, porque não foste nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus elogia Pedro publicamente. E Pedro já estava inchado, porque o nome dele era Simão. E Pedro já tinha dito, e Jesus já tinha batizado como Pedro, que significa pedra, dizendo que sobre aquela pedra ergueria a igreja. Jesus naturalmente havia colocado Pedro dentro da liderança daquele grupo. Pedro achava que era por competência já adquirida, por virtude já conquistada. Não sabia que era recurso pedagógico de urgência. Então Pedro já estava cheio no seu coração de si mesmo, e então Jesus diz: não foste a carne nem o sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Pedro então inflou igual um balão, foi instrumento da luz, foi instrumento do alto. Quantas vezes nós nos orgulhamos e nos alegramos do bem que fazemos, da decisão correta que tomamos, da direção adequada que a vida traz. O nosso ego, que busca reconhecimento e valor, naturalmente se infla e se alegra. No entanto, o que caracteriza a nossa humanidade é sermos luz e sombra. E quem não faz conexão com a sua sombra, não faz conexão com a sua humanidade. Quem só acredita ser luz, não reconhece o humano que é. Quem só acredita ser sombra não percebeu o sagrado que vive em si. Humanidade completa requer que a gente mergulhe na nossa luz e na nossa sombra, na nossa beleza e na nossa feiura, no que desenvolvemos e no que não está desenvolvido, no que já está maduro e no que ainda não amadureceu. Porque o aspecto sombrio não é o negativo em nós, o aspecto sombrio é aquilo que está fora da luz da consciência. É sombrio porque está no escuro do que não é visto, do que não é reconhecido. É um conceito da psicologia analítica junguiana que nos diz de tudo aquilo que nós não percebemos em nós. Aquilo que negamos, que está reprimido, que está oculto, que não é reconhecido. Então, na nossa área sombria não estão apenas os aspectos que nós comumente aprendemos a chamar de negativos, mas está também o nosso potencial divino que está em semente. E aquilo que nós ainda não aprendemos a ver. Jesus conhecia a sombra de cada um daqueles que ele entrou em contato. Ele estimulava a sombra para que aquilo que estava na sombra viesse à luz, não é? Então Pedro se infla daquela conexão com a luz. No entanto, ele também deve perceber que ele é sombra. E logo depois, pouco tempo depois, Jesus está falando do seu martírio, do sofrimento que havia de vir, e Pedro olha para dentro de si e, numa projeção egóica, não reconhece nenhuma habilidade para o sofrimento ou nenhuma função no sacrifício, e diz para Jesus: Ah, Senhor, apieda-te de ti, nada disso haverá de te passar. E Jesus olha para ele e diz: Afasta-te de mim, Satanás. Como a dizer, agora quem te comanda é a sua sombra, não é a luz. E aquele mesmo Pedro que foi instrumento da luz percebe que é instrumento da sombra e sem vergonha. Porque Pedro havia falado daquilo que enchia o seu próprio coração. Ele não conhecia o que era aquilo que Jesus estava anunciando. Ele haveria de vir conhecer. Mas naquele momento era só alguém que estava na imaturidade. Pedro representa uma personalidade em desenvolvimento, um aprendiz em processo, um cristão em construção e em progresso, o que, em essência, é a realidade de cada um de nós. Por isso, nós precisamos mergulhar na nossa sombra e ter coragem de reconhecer aquilo que vive no sombrio de cada um de nós. Reconhecer nossas contradições, reconhecer os conflitos dentro de nós, reconhecer as nossas partes que são diametralmente opostas, porque nós somos bons e somos ruins. Nós podemos fazer o bem e podemos praticar o mal. Nós somos bondosos e somos perversos. Nós quem, André? Eu não. Quem ainda não conseguiu reconhecer isso ainda está começando no processo do autoconhecimento. Porque o processo curativo não é viver a ilusão de ser luz plena.
ou de apenas alimentar a luz. O processo curativo é de abraçar a inteireza. Quanto mais inteira uma pessoa é, mais iluminada ela se torna. Carl Gustav Jung enunciou isso dizendo: uma árvore cujas copas queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas que toquem os infernos. Olha que linda esta afirmação. Uma árvore cujas copas toquem os céus precisa ter raízes tão profundas que toquem os infernos. Tudo aquilo que se desenvolve para fora precisa desenvolver-se para dentro. Senão é construção fantasiosa. É iluminação de fachada e de superfície. O que aconteceu com o irmão Jacó, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e chegou no mundo espiritual e não encontrou no seu corpo espiritual luminosidade própria. E embora tenha tido mérito suficiente para ser socorrido e estar num plano junto daqueles que o amavam e que ele reconhecia como veneráveis, ele percebia que todos irradiavam luz e ele não. E muito desapontado ouviu dos mentores: Jacó, você se dedicou muito ao espiritismo de fora, esqueceu-se de iluminar por dentro. Fez muito, mas esqueceu de colocar luz na sua sombra, de reconhecer as suas misérias, de reconhecer as suas potências, de reconhecer aquilo que é sombrio dentro de você. Tal como Pedro foi convidado a fazer dentro daquele mergulho. Então, perceber as nossas contradições e lidar conosco de uma forma pacífica e amorosa é um caminho profundo de autoiluminação. Não se torna iluminado aquele que imagina formas iluminadas, diz Jung, mas aquele que torna consciente a escuridão. Porque o processo de tornar consciente a escuridão é movimento. Traz à luz e coloca em processo tudo aquilo que está dentro de cada um de nós. Cura, em essência, gente, não é entrar numa postura ou num comportamento idealizado, ficar perfeito ou ficar completamente resolvido. Não. Cura é gestão de complexidade. Quanto mais curado a gente fica, mais complexo a gente se torna. Não é o contrário. Você não fica mais simples ao ficar mais curado. Você tem uma noção mais completa da sua inteireza na complexidade. Quanto mais uma visão se alarga, mais as bordas que nos tocam com o desconhecido e com a amplidão se alargam. Então, quanto mais você caminha no autoconhecimento, quanto mais se reconhece, você vai vendo que você é complexo. Que você quer e não quer, que faz e não faz, que deseja e não deseja. Aquilo que Paulo de Tarso disse com muita sinceridade quando ele falou: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que quero, esse ainda faço. Esse é o discurso de uma pessoa inteira. Paulo está dizendo que ele não é bom? Não, está dizendo, eu não sou perfeito. Eu ainda encontro dentro de mim maldade que eu achava que eu já estava liberado. Eu ainda encontro dentro de mim contradição que eu ainda achava que não podia viver. Eu ainda encontro dentro de mim partes não curadas. Gestão de complexidade. Gestão como? Amorosa. E é isso que Jesus vai fazer com Pedro. Vocês vejam que no momento Pedro se reconhece médium da luz. No outro momento, médium das trevas. E Jesus mostra para ele que a mesma personalidade, a depender de onde sintonize dentro de si, pode se conectar com o alto ou pode se conectar com as fragilidades mais profundas. E assim somos nós, não é? A gente alterna, as nossas ondas mentais se modificam a todo momento, mudam a sintonia. Uma hora a sintonia com os mentores, outra hora a sintonia com os espíritos de frequência inferior. No mesmo momento, duas coisas paralelas, não é? Está no centro espírita, está no ambiente elevado, eleva a frequência, já está pensando na coisa mundana, já está pensando o que eu vou fazer depois do centro, às vezes com desejos inconfessáveis. Vocês estão rindo porque reconheceram, né? Porque assim com todos nós, é a humanidade de cada pessoa. Dentro de nós é uma ebulição que vai acalmando à medida que nós vamos centrando, que nós vamos tendo conexão com o centro. Mas Jesus continua no processo educativo com Pedro. E então, Jesus anuncia a Pedro que ele haveria de o trair.
Pedro diz, jamais, Senhor, eu te seguirei no sacrifício. Pedro não sabia o que estava falando. Porque primeiro a gente promete, depois a gente vai ver o que a gente prometeu. Primeiro a gente faz planos elevados, depois a gente vai reconhecer o preço que eles custam. E Pedro ainda não estava pronto para aquele nível de sacrifício que Jesus já estava preparado e não sabia o que viria no destino futuro deles. Então, naquele momento em que Judas chega para dar o beijo da traição e entregar Jesus, Pedro está junto com Jesus no Jardim das Oliveiras. E naquele instante, quando o centurião prende Jesus, Pedro é tomado de uma raiva assassina. E naquele momento ele saca a espada de Malco, o centurião, e arranca-lhe a orelha. E naquele momento Jesus faz a primeira cirurgia plástica da história. Pega a orelha no chão, coloca em Malco e reconstitui. E diz para Pedro, Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Como quem diz, você não compreendeu, Pedro. O meu caminho é o da paz, não é o da belicosidade. O meu caminho é de trazer os corações mais próximos para si, não é de se impor pela força, nem por uma pretensa autoridade. Mas Pedro estava ali naquele momento equivocado. Pedro estava tomado por uma raiva que nós podemos classificar como patológica ou como doentia. Talvez antes de responder, você deva pensar. Se um ladrão vier pegar no seu filho, o que aparece dentro de você? Doçura ou raiva assassina? Se alguém ameaçar o seu pai ou a sua mãe, de repente, de levar preso e sob as chicotadas, o que aparece dentro de você? Uma calma ou uma raiva assassina? Assassino. Na imensa maioria, uma raiva assassina, que é um impulso de luta dentro da reação ao estresse. E há outros, a reação de congelamento, que também é resposta traumática, de não conseguir reagir. Mas quem não consegue reagir não está ausente de raiva, está só voltando a raiva contra si mesmo, ao invés de voltar para fora. Porque a raiva é manifestação legítima. A raiva é uma emoção que surge todas as vezes que o nosso interesse é contrariado. A raiva é neutra em si mesma. Se ela vira agressividade, ela adoece. E se ela é reprimida e não pode ser vivida, vira mágoa. E é acumulada. Então, na mágoa tem raiva acumulada e na agressividade tem mágoa, tem raiva transbordando. Raiva é natural. Mágoa e agressividade são adoecimentos da raiva. Ali Pedro não estava apenas na raiva, estava na raiva que transformou-se em agressividade. E Jesus queria que aquela raiva se transformasse em tenacidade, força de ação, força de testemunho. Mas Pedro não estava pronto para isso, porque ainda não tinha sedimentado dentro do seu coração o fogo das provas e das lutas. Então, naquele momento, Jesus enuncia a lei de causa e efeito, dizendo, Pedro, a vida registra. Nenhum de nós precisa se fazer cobrador das faltas alheias, porque a vida cobra por si mesmo. E cada um terá de se ver perante a sua própria consciência. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Nem sempre pela mesma espada de ferro. Às vezes pela espada da provação, do sacrifício, da renúncia, da dor, do trabalho, que depois virá cobrar, às vezes, mais intensamente do que aquilo que foi o ato original. Então, Pedro vai acompanhar o martírio de Jesus absolutamente absorto nas suas próprias emoções e nos seus próprios conflitos e vulnerabilidades. E naquele momento, ele vai ver Jesus sendo violentado. Porque Jesus não foi simplesmente agredido. Jesus foi violentado de uma maneira muito cruel. Quem assistiu o filme de Mel Gibson a respeito de Jesus, pôde ver as cenas que provavelmente são as mais parecidas com a realidade. E é de uma violência atroz, não é? Porque era assim que se manifestava o poder, tanto romano quanto dos fariseus na época, através do cerceamento da liberdade de uma pessoa. Era uma imposição de força. E todo aquele que precisa demonstrar poder por imposição de força não é detentor de poder nenhum. Somente da sua própria fantasia.
Porque o real poder é do afeto. O real poder é do coração. É o de tocar a alma e de conquistar as pessoas através de uma postura digna e não através de uma imposição de poder. As brigas de poder são brigas de ego. Jesus foi profundamente violentado. Quando Pedro viu aquilo, como todos os outros apóstolos, ele temeu. Ele não conhecia dentro dele memória de sacrifício ou de renúncia. Lembrem-se que ele estava numa escola iniciática que tudo era prazer, tudo era bem-aventurança, tudo era maravilha, tudo era deslumbramento. E de repente aquilo se converte em violência absurda. É como aquela cena que aconteceu na favela do Rio. É como se de repente o seu espaço de paz, imagina que você fosse um morador pacífico daquela comunidade, entra todo mundo e você está no meio do fogo cruzado e coisas caindo. Então, de uma hora para outra, o cenário que antes estava algo pacificado se transforma em um cenário de violência. Então, Pedro fez como aqueles moradores fizeram, se esconderam dentro das suas casas para não serem atingidos. Pedro se escondeu dentro de si. E eu não saio daqui. Mas não era você um daqueles que estavam com ele? Eu não. Mas não era você um daqueles que testemunhou maravilhas dele? Eu não. Mas não foi na tua casa que ele comungou? Não, eu não. E quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. E Pedro se lembra de Jesus dizendo que antes que o galo cantasse 3 vezes, me negaria. Pedro reconhece que Jesus o conhecia na sua vulnerabilidade mais profunda. Mas que lindo! Naquele momento, Pedro vê Jesus passando ao longe. Os olhares dele se cruzam. E no olhar de Jesus, nenhuma reprimenda. Nenhum movimento a dizer: eu não te disse que você me negaria? Eu não te disse que você era frágil? Viu, Pedro, como que você é pequeno? Eu não te disse que você não dava conta? Não. Nenhuma voz autocrítica, porque a voz autocrítica e condenatória é fruto das nossas experiências traumáticas, é marca das nossas feridas infantis, é estrutura em nós que cobra perfeição. O divino não nos olha como as nossas dores nos olham. O divino nos olha com o olhar do sagrado. E no olhar de Jesus tinha apenas uma fala para Pedro: levanta-te, e tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Como a dizer: Pedro, eu não desconheço as tuas vulnerabilidades. Eu as utilizarei para sedimentar em você a firmeza da rocha e para construir sobre ela a base segura da minha igreja. Veja que lindo isso. Não há uma cobrança de perfeição, não há um discurso de perfeccionismo, não há um discurso moralista, uma imposição de comportamento, tem apenas um olhar amoroso de acolhimento profundo, dizendo: eu te conheço, eu te chamei, lembra-te do meu chamado, se lembre da sua herança, e eu construirei sobre você aquilo que é importante. Pedro estava profundamente envergonhado, porque a vergonha é a marca da nossa percepção das nossas fragilidades. E no mundo que cobra performance e perfeição, nós estamos o tempo todo envergonhados de estarmos distante daqueles ideais que nós vemos. No mundo que vem de felicidades prontas, sucessos instantâneos e movimentos de transformação imediata, nós estamos sempre culpados e inadequados diante do sucesso do outro que brilha no Instagram, ou da felicidade alheia que parece ter mais do que nós, ou da virtude que nós reconhecemos no outro que nós não possuímos. Estamos o tempo todo voltando dedos acusatórios para nós, dizendo: pequeno, inadequado, insuficiente. E esse movimento, a única coisa que promove é depressão, angústia e insatisfação. O olhar do divino não é esse. O olhar do divino é de uma amorosidade que nos conhece pelo nome, nos abraça na vulnerabilidade, nos ama na nossa singularidade. Dias da Cruz disse certa vez que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca.
Jesus olha para a semente e vê a árvore frutificada. Ele ama todos os processos, porque esse processo foi estabelecido pelo próprio Pai como processo evolutivo. Porque ele haveria de apontar dedos acusatórios e endurecidos para a humanidade daquele que ele fez perfectíveis a partir da ignorância. O nosso aprendizado é sequencial, é gradativo. Vai acontecendo no tempo, no erro e acerto, no cair e no levantar. De tal forma que a fé vai se sedimentando nas experiências consecutivas de percepção do divino nos diversos degraus da escada evolutiva que a gente se encontra. Em todas, o divino nos abraça. Deus ama, portanto, aquele que está no charco com a mesma intensidade que ama o que está angélico, na comunhão plena do seu potencial. Mas nós precisamos enxergar esse olhar de amor de Jesus. Precisamos ver os olhos do Cristo nos olhando com este amor. Porque olhamos para os nossos próprios olhos lá, numa projeção de nós mesmos, num Deus humano, num Deus antropomórfico, num Deus cheio de características que lembram a nossa própria humanidade, mas não lembram a realidade mais profunda, divina. Levanta-te, que tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Não é Jesus dizendo a Pedro, é Jesus dizendo a cada um de nós. Porque a igreja é o templo do coração, aonde nós adoramos a Deus em espírito e verdade. E Jesus nos lembra para levantar-nos e olhar para a dignidade de filho de Deus, porque dentro de cada um de nós, ele fará templo e igreja. A igreja não é o lugar que frequentamos, a igreja é o templo que somos e o espaço interno que habitamos. Céu não é um estado exterior, inferno não é uma localidade geográfica, são estados da consciência que nós estabelecemos dentro de nós, na consciência em sintonia com a lei divina ou em distonia com a lei de Deus. É dentro de nós que a obra divina acontece. Por isso, Jesus não vinha como um príncipe guerreiro para dominar as massas, mas sim como aquele que canta a melodia dos céus para encantar as almas. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus, porque é um reino interior que vai se construindo dentro de nós. Logo depois, então, desta cena em que Jesus vê a Pedro e Pedro vê os olhos de Jesus, os apóstolos entram em profundo temor, porque a violência é exacerbada, a perseguição aos cristãos, e dali em diante vão começar uma sequência de eventos muito curiosos. Primeiro, a ressurreição de Jesus. Maria vai reconhecer que Jesus não está no túmulo, vai anunciá-lo, os apóstolos vão ficar maravilhados com aquilo que Jesus fez, e logo depois começa uma série de 40 dias em que Jesus aparece para os discípulos, para sedimentar naqueles corações temerosos os testemunhadores. Porque um é o tempo do aprendizado e outro é o tempo do testemunho. Um é o tempo das lições, o outro é o tempo da prova. E Jesus sabe que precisava preparar o coração daqueles homens para o testemunho que haveria de vir. Era transformar confiança em trabalho, transformar deslumbre em entrega verdadeira. E uma destas cenas é muito significativa, porque esses homens estão à margem do Tiberíades, pescando durante toda a noite. Eles voltaram para o ofício de pescador. Então, logo Jesus desapareceu, voltaram todos para o lugar aonde pertenciam. Porque é isso que acontece conosco. Quando nos falta segurança, nós voltamos para o lugar que é conhecido. Voltamos para aquela resposta traumática que conhecemos, para aquele lugar que o nosso corpo está habituado, para aquele jeito de comportar que nós estamos acostumados. Voltamos a ser e a agir tal qual nós aprendemos. Então, naquele momento, tem uma função regredida naqueles homens. Eles voltam a ser pescadores e voltam a ser pescadores infrutíferos, porque não estavam pescando com as redes do Cristo, estavam pescando com o medo e a insegurança. E quando o medo e a insegurança nos movem, o campo da vida se fecha. Naquele instante, depois de toda uma noite, ao raiar do dia,
símbolo do raiar do self, do raiar do núcleo interior mais luminoso, Jesus aparece na praia. Sem ser reconhecido, diz para eles: lança a rede desse lado. E eles lançam. E na hora que colhem uma grande quantidade de peixes, eles olham para a praia e dizem: é o Senhor. Porque agora eles já têm memória daquilo que o Senhor fazia. Não é mais reconhecer e deslumbrar-se. Naquele instante, Pedro tem uma profunda transformação interior. Interessante é perguntar se Jesus sabia onde estava o cardume ou se Jesus atraiu o cardume para onde deixou estar. O que faz o divino? Nos mostra onde está a abundância ou constrói conosco a abundância? E a verdade é que faz os dois. É que faz os dois. Tanto nos mostra onde está o caminho da abundância, quanto nos sintoniza em um fluxo de abundância. Porque Jesus disse claramente para eles: lançai as redes, é como dizer, lançai as redes sobre os meus princípios. Os princípios do perdão, da fraternidade, da concórdia, da benevolência, da paciência, da indulgência, da caridade. Todos esses movimentos que representam aquilo que Jesus representava. Então, naquele momento, Pedro corre para a praia e diz: Senhor, sou pecador. Ele se reconhece profundamente vulnerável e envergonhado, porque ele havia negado o Cristo 3 vezes. E agora Jesus estava ali, fazendo novamente o mesmo chamado que fez a ele no início. A mesma estratégia para chamar ele para o apostolado era a estratégia que Jesus utilizava agora para sedimentar nele a maturidade. Vejam a pedagogia do Cristo. O lago, a rede, o barco, o trabalho, o símbolo desse movimento em que nós damos de nós mesmos. Pedro, então, vai se assentar à beira do fogo com Jesus e, naquele momento, eles vão partir o pão e o peixe, como está descrito no Evangelho. E Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro profundamente misericordiosa e significativa. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, já disse, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E diz o Evangelho que naquele momento Pedro se entristece e diz: Senhor, eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Vejam que significativa a postura do Cristo. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Jesus perguntou a ele se ele o amava. Aquele era um momento de perdão, de reconciliação, de reencontro com a fonte. O Pedro que se envergonhava era levado agora à sua potência, à oportunidade de reconhecer que na vulnerabilidade há força. Então, 3 são chamados, porque 3 era uma afirmação dentro da cultura semita que trazia força, comprovação. Aquilo que era afirmado 3 vezes, como eram em muitas rezas e em muitos ritos, era algo que tinha força de perenidade, de segurança muito profunda. Na primeira pergunta, Jesus utiliza um verbo grego muito interessante, porque o amor, para nós, ele tem a mesma palavra no português. E é uma palavra que significa desde sexo até doação completa. Não é? O casal fez amor, ou Deus nos ama. A mesma palavra representa do eros até o ágape. Mas os gregos têm palavras diferentes para isso. Os gregos chamam de eros, o amor erótico, de porneia, o amor de consumo, chamam de filia, o amor de dignidade, igualdade, respeito, chamam de storge, o amor familiar, e chamam de ágape, o amor incondicional divino. Jesus utiliza uma palavra que na tradução grega deu traduções diferentes. Então, dizem os historiadores que nas primeiras 2 perguntas, Jesus utilizou ágape, como a perguntar: tu me amas incondicionalmente? E Pedro respondeu: filia. Eu te amo com respeito e igualdade. Na terceira pergunta, Jesus pergunta: tu me amas? Utilizando o verbo
filia. E naquele momento, a atitude do Cristo é muito significativa. É como se ele descesse ao nível de Pedro. É como se ele não exigisse de Pedro um amor maior do que Pedro tinha para dar. É como se ele dissesse assim: tu me amas do teu jeito, porque para mim é suficiente que você me ame no nível da sua capacidade de amar e não no nível da idealização que você pensa que precisa estar. Era um chamado da consciência na primeira pergunta, era um chamado da humildade na segunda pergunta e era um chamado da entrega na terceira pergunta. Naquele momento, Pedro estava sendo batizado. Ali estava acontecendo uma restauração de dignidade, uma restauração de função e força, porque aquele Pedro seria o líder da casa do caminho. E é exatamente por isso que quando vem o Pentecostes e a língua de fogo desce sobre todos os apóstolos, Pedro assume a palavra para falar aos anciãos. E a partir dali vai liderar de forma muito humana, a tal ponto que Paulo, quando se agasta com ele por conta dos gentios, o acusa de estar sendo hipócrita, o acusa de estar sendo contrário, e Pedro revê a sua conduta, porque Pedro é humano, e o humano pode voltar atrás, pode cair, pode recomeçar, porque o trabalho de Deus em nós é gradual, é sequencial, é passo a passo. Não é tarefa de um dia, nem de uma noite, muito menos de uma encarnação. É trabalho no tempo. Mas Pedro vai viver algo tão profundo, uma entrega tão verdadeira, vai sair daquele menino imaturo que se deslumbrava para um homem maduro que testemunha e se sacrifica de uma forma tão honesta que diz o Ato dos Apóstolos que quando Pedro e Paulo passavam, até as sombras deles curavam. Porque eles estavam tão impregnados de um magnetismo do Cristo, de uma presença do Cristo, sedimentada, ambos, em uma maturidade de equívocos, de caídas e de levantares, que ele, naquele momento, irradiava a própria presença do alto. Então, quem é este Pedro? É a nossa humanidade que amadurece. É o coração de cada um de nós que chega na casa espírita e se deslumbra porque é consolado nas suas dores, que quer seguir Jesus porque se encanta com a mensagem renovadora, mas que pouco a pouco vai percebendo que não basta adorar o Cristo aqui neste salão. É preciso adorá-lo no perdão ao familiar em casa. É preciso glorificá-lo no serviço ao semelhante desinteressado. É preciso consagrá-lo na boa vontade que serve a vida, nos instrumentos que coloca a serviço do alto, nas reparações que faz das suas faltas, nos movimentos que busca encontrar ajuste perante a sua própria consciência. Somos todos nós que vamos amadurecendo, que também fazemos parte do chamado do Colégio Apostólico de Jesus. E a pergunta é: em qual fase, Pedro, nós nos encontramos? Na fase de quem quer ser servido e que Jesus nos diga: lança a rede para a nossa própria satisfação? Na fase que segue o aprendendo com ele, deslumbrado? Naquele que vive a consciência dos seus conflitos? Naquele que o nega diante dos chamados da vida ao testemunho? Naquele que recomeça com a humildade de quem segue avante? Ou naquele que já está em sintonia? Ou na complexidade de ter cada parte de nós em um estágio desse? Porque talvez em sociedade a gente consiga ser de um jeito, em família não consiga ser igual. Talvez com o desconhecido consiga ser de uma maneira e com a pessoa mais próxima a gente não tem ainda a liberdade de ser. Talvez dentro de nós, do nosso conflito, seja de uma briga belicosa, de dedos acusatórios, de movimentos de envergonhamento. O fato é que o divino nos conhece pelo nome. E também, na nossa praia, Jesus nos convida. Lança a rede. Caminha sobre as águas. Diz quem eu sou. Prepara-te para o sacrifício. Sedimenta a tua coragem. Amadurece o teu olhar. Percebe o amor incondicional. Banhe-se na força da misericórdia. Nutra-se da grandeza da incondicionalidade do amor.
para que qualquer que seja aquilo que devemos fazer, nós possamos dizer sim ao convite sagrado da vida que chega até cada um de nós. Está claro isso? Eu vou encerrar partilhando com vocês um trabalho social no qual nós podemos vivenciar todas essas etapas. Eu sempre peço espaço em todos os lugares que eu falo para apresentar, porque é uma organização humanitária a qual eu me vinculo, e muitos de vocês vivem todos estes princípios, que se trata da fraternidade sem fronteiras. Uma organização humanitária que hoje está em 9 países, acolhe 37 mil pessoas diariamente, particularmente crianças órfãs e adultos refugiados, e que é uma oportunidade de trabalho voluntário e de amparo para todos nós. Eu sou voluntário desta ONG desde 2014, sou um dos diretores dela hoje, diretor de Relações Públicas, diretor de Caravanas e dos Núcleos Internacionais, e conheço a fundo como funciona esse trabalho, no qual todos nós somos voluntários. E eu quero apresentar brevemente aqui para vocês. Cadê? Isso, é só passar, isso daí já é a apresentação. Aí são as As próximas palestras, né? É. Aí, ó. Então, vamos divulgar. Amanhã, Maria Madalena com a Cristina Ávila, ótima. Eita. Não, fui eu que fiz bobagem aqui. Maria de Nazaré com Ricardo Vadil, homeopata também. Paulo de Tarso com Luiz Sérgio Marota no sábado. E essa é a programação. Bom, fraternidade. Vou passar um breve vídeo para vocês conhecerem o que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Nós temos um sonho. Bem, O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, mais de 15 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 6 países da África e em várias cidades do Brasil. Todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 74 polos de trabalho, onde há uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino. Instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas,
a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz, na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada. Não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres e ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe. Apadrinhar é amar. Isso é o trabalho geral da Fraternidade, que hoje completa 16 anos, agora no próximo dia 15, e faz um trabalho extraordinário, sobretudo com crianças órfãs em várias partes do mundo, mas principalmente na África. E por que África? Porque é o continente esquecido, é o continente abusado, violentado, machucado, né? E o Wagner, que foi quem fundou esse trabalho, que é esse que vocês viram falando aí, ele tem um chamado no coração muito importante para a África. Então, embora tenha muitos trabalhos aqui no Brasil, inclusive aqui em Belo Horizonte, vários, a ação principal é junto aos grandiosos povos africanos que não têm tido o cuidado adequado. Porque a gente ainda vê situações como essa daqui, os órfãos do Congo. Um dos países onde nós estamos é o Malawi. E lá no Malawi nós estamos juntos a um campo de refugiados de guerra com 56 mil pessoas. Mais de 80% das pessoas que estão nesse campo de refugiados vieram da República Democrática do Congo, aonde existe um genocídio há mais de 30 anos. Todo mundo fala da guerra na Ucrânia, da guerra em toda parte, mas a guerra da África é silenciada porque a dor do negro não é levada em consideração com a mesma dignidade, o mesmo respeito de que se fala das outras culturas e das outras comunidades. E lá, uma exploração está gerando milhares de crianças órfãs. Então, depois de muitos trabalhos, um líder comunitário que estava no Malawi pediu para ir para o Congo para poder acolher crianças lá no seio da guerra. E lá nós fomos encontrar as crianças no meio da guerra. Lá com um grande êxodo, vocês veem as famílias fugindo das barracas onde elas vivem, uma situação de miséria muito intensa, nesse momento agravada. E o resgate é assim, as crianças passam 4 horas no meio da mata, em cima de motos, sendo parada por rebeldes a cada 2 quilômetros, pedindo propina, né? E resgatada por eles mesmos, porque nós não podemos nem pensar em entrar lá, porque qualquer branco lá é morto. Então, é um trabalho de resgate realmente de guerra. E aqui vocês vão ver as crianças como elas chegam. Me perdoem mostrar algumas cenas mais fortes para vocês, mas são realidades que vocês não veem na televisão e que não é dita. Então, aqui foi como as crianças chegaram no momento de resgate. Esse é o silêncio das guerras. É ensurdecedor. Nem sempre a gente vê, nem sempre está tão perto, mas o coração se perturba de ouvir. Quando as crianças chegaram no nosso orfanato, recém-resgatadas de zonas de conflito na República Democrática do Congo, o silêncio se fez presente. Tão presente e tão intenso que a gente ouviu os gritos no olhar. Até o choro de algumas das crianças se fez sem som, e tivemos que superar a dor vista e sentida para agir e para amar. Elas tiveram seus pais mortos pelos rebeldes, muitas viram o exato momento, e nós éramos apenas desconhecidos, estranhos, que nem falávamos a língua delas.
mas estávamos movidos pela nossa humanidade. Foi então que nos comunicamos pelo amor. Só o amor pode vencer a guerra e ensinar a paz. Vocês vejam que situações difíceis. Desculpe. Vocês vejam que situações difíceis as crianças experimentam. Muitas delas assistiram os pais serem assassinados. E outras questões de crueldade que eu não vou contar para vocês conseguirem dormir essa noite. Mas que todos nós temos acesso a isso, né? E a pergunta é, e se fosse um filho nosso? Nós estamos falando de... Sério, com as crianças? Não, nós fazemos o resgate. Temos que programar o resgate. As crianças são deixadas sozinhas e abandonadas nas aldeias. Às vezes, uma pessoa mais caridosa junta vários órfãos e cuida, às vezes uma igreja local, evangélica. Então, inclusive, as pessoas que resgatam têm que se passar por pessoas religiosas para conseguir chegar até elas para poder pegá-las. Né? Porque não tem família, as famílias fogem na mata, cada um para um lado, se perdem uns dos outros, inclusive. E, então, são situações muito dolorosas. As crianças literalmente são deixadas sozinhas, às vezes nas costas dos pais, da mãe assassinada. Muito frequentemente são tiradas das costas da mãe. Eu vi imagens dessas muitas vezes. Então, são situações muito dolorosas. Nós já resgatamos quase 400 crianças que estão sob os cuidados da fraternidade na República Democrática do Congo. Aliás, estavam no Congo, porque a nossa região, que era a única região segura, exatamente por isso nós construímos o orfanato lá, foi invadida pelos rebeldes. Não a nossa unidade, mas a região. E quando nós vimos que eles estavam vindo, e por onde passava era destruição, as meninas eram violentadas, os meninos eram mortos ou pegados para serem soldados, nós levamos todas as 323 crianças, mas 323 crianças, 60 e poucos adolescentes ficaram, porque eles já tinham mais força para se proteger por si mesmos e conduzir-se. Nós levamos as 323 crianças para o país vizinho, que é Burundi, com autorização judicial, e aí ficaram na fronteira durante 3 dias até conseguir os documentos de todos. Os rebeldes invadiram a cidade, era tiro para tudo quanto é lado, crianças deitadas no hotel, cena de guerra. Uma semana de agonia até que a gente conseguiu atravessar. Todas as crianças estão maravilhosas no Burundi, fraternidade já começou um novo núcleo no Burundi, assim que a nossa região for liberada, a gente volta também para mais crianças nesta região do Congo, e assim é cada núcleo da Fraternidade Sem Fronteiras, que faz coisas como essa daqui, ó. Olha como que o Moise chegou, gente. Completamente desnutrido. E olha o Moise agora. Pouquinho depois de cuidados, de amparos, né? Olha o Asante como é que chegou. A Asante, aliás. Olha a Asante como é que chegou e como é que está agora. Né? Ó, é a mesma. Olha o Kevin. Desnutrição proteico-calórica, kwashiorkor, marasmo, essas crianças têm todo tipo de desnutrição. Mas olha o Kevin agora. Né? A transformação que o trabalho, que o movimento pode fazer. Olha a Cifa. A gente pega crianças bem pequenininhas, mas quando encontra adolescentes abandonadas e sozinhas, mulheres, a gente também resgata, porque vocês sabem o que acontece com as mulheres que são deixadas sozinhas e indefesas. Né? E aí está a Cifa, cada vez melhor, crescendo. O Rafik, que não conseguia nem sustentar a cabecinha, né? E tem uma deficiência, portador de deficiência. Olha aí o Rafik
irradiando alegria. Então, esse é o lugar que a gente teve que deixar tão lindo, né? E que, graças a Deus, não foi invadido pelos rebeldes. Eles estão no entorno, estão em toda parte, não entraram na nossa unidade. Sabe-se lá que natureza de proteção foi essa, né? Mas também sabe-se lá o que aconteceria se tivesse cheio de crianças e jovens ali, né? Bom, então essa realidade, gente, aqui são só imagens, é muito amplo isso daqui. Quero só ver se mostro para vocês aqui uma cena. Tá aí as crianças agora, como elas são. Coisa mais linda esse trabalho lá, muitos bebês, estão todos na escola, né? São alegres, tem um coral lindo, trabalho maravilhoso. E lá no campo de refugiados, essa é a realidade do campo, ó. Vocês veem aqui as casinhas desse tipo, e aqui vocês estão vendo uma esquina. Esse campo é gigante, cabe 56 mil pessoas lá. E as mães são deixadas sozinhas, têm que se prostituir para dar de comer aos seus filhos, porque o refugiado perde a nacionalidade do país de origem, não ganha do país acolhedor, não pode circular pelo país e não pode trabalhar no país. Ou seja, o campo é uma prisão a céu aberto. Eles estão salvos da guerra, mas estão aprisionados, esperando serem repatriados. Mas dos 56 mil, vocês sabem quantos que conseguem? Quando está tudo ativo? 0,8%. Ou seja, eles estão destinados a viver ali para sempre. Então, ali a fraternidade tem uma escola maravilhosa. Tudo isso aqui são os nossos núcleos lá. Tudo isso aqui que vocês estão vendo são salas de aula. Aqui o paiote, onde acontecem as orações de manhã, o refeitório das crianças, a casa dos caravaneiros, quando vão lá servir, e o refeitório, oficinas de trabalho, marcenaria, costura, sabão, biocarvão, a biblioteca, a sala de informática, toda essa área aqui e mais outras. Isso aqui são as salas dos pequenos, que está aqui atrás dessa foto, no espaço que vocês não estão vendo, a quadra de esporte, e cada vez se constrói mais. Enfim, poderíamos ficar aqui horas e horas mostrando esse trabalho, mas todo esse trabalho se sustenta com um apadrinhamento de pessoas físicas e de empresas. Apadrinhamento a partir de R$ 25 mensais. E você pode apadrinhar acessando o site fraternidadesemfronteiras.org.br. fraternidadesemfronteiras.org.br, que é exatamente, para quem desejar, vou colocar aqui na tela. Está no fim. Como? Não, nenhum governo apoia. Nada. Nem financeiramente, nem de maneira nenhuma. Quando a gente dá muita sorte, ele não atrapalha. E frequentemente nós temos vários empecilhos, né? Estou procurando aqui o QR Code, mas ele está no final desse vídeo. Deixa eu ver se lá na frente tem, só para facilitar, para vocês poderem acessar o site. Aqui, ó, todo esse detalhe. Aqui, ó. Isso. Então, esse QR Code aí, vocês podem acessar diretamente. Por favor, acessem. Por favor, compartilhem com seus grupos, com suas famílias. Chamem as pessoas para participar. Participem. Nós espíritas temos que responder a esse chamado. Todos nós, gente, já somos profundamente comprometidos com o trabalho social. Tem casa espírita que não tem muito trabalho social e todos nós temos muitas atividades. Mas o chamado não é a substituir nem a disputar, é a somar e multiplicar. E esse chamado aqui é um chamado de um resgate histórico, de um resgate muito importante espiritual, diante de compromissos muito profundos que o nosso Brasil tem com a sua ancestralidade, com as suas origens, não é? Com parte daquilo que formatou o nosso país. Então, nós agradecemos muito ao Tiago Maior, que sempre abre as portas para a Fraternidade Sem Fronteiras, que carinhosamente ofereceu para que os produtos estivessem aqui. Então, vocês estão vendo que eu estou com a camisa da ONG, né? Como tem aí outros padrinhos já. E lá fora, vocês vão encontrar a banquinha com as camisas da Fraternidade, para caso vocês queiram ajudar comprando, né? Vocês estão beneficiando diretamente a ONG. Infelizmente, eu não trouxe meus livros, porque eu achei que teria aqui na livraria da casa e eu esqueci de trazer. Eles me cobraram na hora que eu cheguei e falei, infelizmente não trouxe. Mas em outra oportunidade eu trarei. E colaborando, você faz parte desse trabalho. Esse trabalho, para mim, tem sido o caminho de Pedro. Tem sido o espaço de maturidade, de aprendizado, de sair da imaturidade da fé para a confiança, de percepções de fé muito mais profundas das que eu conheço, de sair do lugar do medo para o lugar da entrega, do lugar
daquele que acha que conhece a vida para o lugar daquele que senta e aprende, humilde com a vida. E esse é o convite da fraternidade a todos nós, a vivermos fraternidade, sermos pontes entre os mundos. Ok? Muito obrigado, que Jesus nos fortaleça a todos nesse caminho. A gente agradece, né, todas as reflexões aí trazidas pelo Andrei, que tocaram profundamente nosso coração, né, também tendo essa oportunidade de apresentar, né, para muitas pessoas o projeto de Fraternidade Sem Fronteiras, né, e que nós realmente possamos aí engrossar essas fileiras do trabalho, né. Nós já temos aí há muito tempo buscado compreensão, ensinamentos, reflexões, e precisamos cada vez mais colocá-las em prática no nosso dia a dia da melhor maneira que pudermos e onde estivermos. Antes da gente encerrar com a prece, a gente lembra, né, o Andrei também já facilitou esse trabalho aí, lembrando da programação, que vai até sábado, né, todos os estudos estão sendo transmitidos online, né, além do presencial. Nós temos a evangelização infantil, então quem tiver com criança, né, pode trazê-las, que elas vão ficar na evangelização. E no sábado a gente terá uma harmonização musical ao final do estudo, né? Mais algum recado, Paty? Não? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, mas eu queria fazer um convite um pouco diferente do habitual, né? Andrei trouxe tanto para nós, né, o exemplo de Pedro, e que a gente possa buscar, né, mais intimidade com Cristo. Muitas vezes nós nos colocamos muito afastados dele. Então, eu vou sugerir, para quem quiser aceitar esse convite, que visualize o Cristo, visualize Jesus à sua frente e olhe nos olhos de Jesus. Experimenta esse momento de olhar verdadeiramente nos olhos de Jesus. E se você conseguir um pouco mais, abrace o Cristo. Se permita abraçar a Jesus e a sentir o seu amor, que vibra por todos nós, que nos envolve, que nos fortalece, que nos ampara, que nos enche de bom ânimo e de coragem para realizarmos essa tarefa que nos foi confiada para sermos chamados de verdadeiros cristãos aqui na Terra. Que nós possamos aproveitar todos os desafios que a vida nos convida como oportunidades pedagógicas para o nosso aprendizado. E que Jesus continue a caminhar conosco e dentro de nós. Que assim seja. Agora a gente vai ter um passe. Tá? Vai ser ali na sala 13, então quem quiser aguardar o passe, só um instantinho que a equipe vai se organizar. Obrigada. Fechou?